pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa aula de fisiologia cardiovascular e hoje vamos estar falando para vocês de outra propriedade do músculo cardíaco, que é a contratilidade ou inotropismo. O que vem a ser esse inotropismo? Nós vamos ver que tem efeitos inotrópicos positivos, efeitos inotrópicos negativos, mas primeiramente vamos definir o que é essa contratilidade. Nada mais é, olha a palavra, contratilidade. É a capacidade intrínseca. O que é algo intrínseco? É próprio do coração de as células miocárdicas desenvolverem força em determinado comprimento da célula muscular. Então, agentes que produzem aumento dessa contratilidade, ou seja, aumento da força de contração, são considerados causadores de efeitos inotrópicos positivos. Então, exemplo lá do sistema nervoso autonômico, através do sistema nervoso simpático, através da adrenalina, ao se ligar ao receptor beta-1 cardíaco, ela vai aumentar a força de contração, ou seja, efeito inotrópico positivo. Já no caso da acetilcolina se ligando ao receptor muscarínico cardíaco, lá no coração, ela vai diminuir essa força de contração. Então, no caso da acetilcolina, sistema nervoso autonômico parasimpático, ela exerce o efeito inotrópico positivo. Além desses moduladores, ou seja, do sistema nervoso autonômico simpático e parasimpático, exercendo alterações no fenômeno do inotropismo, essa força de contração também está relacionada diretamente com os íons cálcio. Ou seja, a partir do momento que vai acarretando o influxo de cálcio, vai aumentando essa força de contração. Então, como eu falei anteriormente, a contratilidade está relacionada à concentração intracelular de cálcio, que depende da quantidade de cálcio liberado dos retículos sarcoplasmáticos durante o acoplamento, excitação e contração, que é dependente da intensidade da corrente de influxo de cálcio, ou seja, a quantidade de cálcio ativador e a quantidade de cálcio previamente armazenada no retículo sarcoplasmático disponível para ser liberado. Ou seja, então, como eu falei para vocês anteriormente, essa característica do coração, essa propriedade cardíaca relacionada ao inotropismo, como eu falei para vocês, é a capacidade intrínseca própria do coração se contrair e está diretamente relacionada com os moduladores, tem o nervoso simpático. Adrenalina se ligando ao receptor beta-1 vai aumentar essa força de contração. Já a acetilcolina se ligando ao receptor muscarínico cardíaco diminui essa força de contração, exercendo o efeito inotrópico negativo. E o íon que está diretamente relacionado à força de contração muscular é o íon cálcio. Então, para que o íon cálcio exerça essa função de aumento da contração muscular, ele tem que haver um influxo de cálcio. Esse cálcio entrando dentro da célula, ele vai ativar aquele cálcio que está armazenado lá no retículo sarcoplasmático a sair, ou seja, ir para o citoplasma, aumentando essa força de contração. Ou seja, quanto maior a corrente de influxo de cálcio e os depósitos intracelulares de cálcio, maior será a concentração intracelular de cálcio, aumentando com isso a contratilidade. E é tanto que tem uma patologia chamada ICC, insuficiência cardíaca congestiva, em que o coração ele começa a ficar fraco. Ele começa a perder essa força de contração cardíaca. Nesse sentido, tem um medicamento chamado digoxina. Ela faz o que? Ela aumenta essa concentração intracelular de cálcio, aumentando a força de contração cardíaca. Um outro item que nós vamos falar é da regulação intrínseca da pressão arterial. Nós vamos ver que o nosso sistema fisiológico cardiovascular ele tem dois mecanismos que têm como fundamento tentar manter a nossa pressão no ponto fixo. O que vem a ser o ponto fixo? É aquele valor de pressão arterial que é normal para cada um. Antes de falar desses moduladores fisiológicos que tendem a manter a pressão arterial normal, é bom também nós discutirmos quais são os principais fatores que vão interferir diretamente na nossa pressão arterial.
Então, como eu falei para vocês, né, será discutido os mecanismos responsáveis pela manutenção da pressão arterial em valor constante. Se a pressão aumentar acima do valor do ponto fixo ou diminuir até abaixo dele, o sistema cardiovascular promove o ajuste do débito cardíaco, da resistência periférica total ou de ambos, na tentativa de fazer com que a pressão arterial retorne ao valor do ponto fixo. Ah, mas professor, eu não sei o que é débito cardíaco, eu não sei o que é resistência periférica total, como que eu vou saber como que esses fatores interferem na pressão arterial? Então vamos entender bem devagar. Então PA, né, tem relação direta com o débito cardíaco e a resistência periférica total. Onde? O que vem a ser a PA? PA é a pressão arterial, ela é medida em límetros de mercúrio. O que vem a ser o débito cardíaco? O débito cardíaco quer dizer, é o volume de sangue que é ejetado pelo coração por minuto. Por isso, né, que a unidade dele é ml por minuto. E o RPP significa resistência periférica total. Imagina um vaso sanguíneo tendo que uma resistência para a circulação do sangue, né? Ou seja, resistência periférica total. Imagina, a partir do momento que o vaso sanguíneo está resistente à circulação do sangue, o coração ele tem que fazer o quê? Tem que fazer uma força maior, né, para o quê? Para compensar essa resistência, consequentemente aumentando, né, a pressão arterial. A resistência periférica é medida por milímetro de mercúrio por ml por minuto. Então, voltando aqui, é muito importante vocês entenderem, né, esses dois fatores, porque quando vocês forem estudar em farmacologia os fármacos relacionados à manutenção da pressão arterial, vocês vão entender como que o diurético atua, né? Como o inibidor de receptores alfa-adrenérgicos, né, diminui essa resistência periférica total. Então é muito importante a gente entender muito bem a fisiologia cardiovascular para vocês entenderem a parte do tratamento farmacológico no processo de hipertensão. Tá? Então, como eu falei para vocês, a pressão arterial é regulada por dois mecanismos fisiológicos. Temos o reflexo baroreceptor, que é um reflexo neuronal, que envolve o sistema simpático e parasimpático, e temos o sistema hormonal, que é denominado renina, angiotensina, aldosterona. Então, vamos falar agora para vocês do reflexo baroreceptor, tá? Que está envolvido o sistema nervoso. Então, o reflexo baroreceptor, eles são rápidos, ou seja, voltando, lembrando que todos esses dois processos são fisiológicos, que tendem a manter a nossa pressão no ponto fixo. Claro que nem todas as vezes eles conseguem atuar, porque se toda vez eles conseguissem manter a nossa pressão no ponto fixo, não teria ninguém nem hipertenso e nem hipotenso. Então, o primeiro processo fisiológico, mecanismo fisiológico que temos para manter a nossa pressão arterial dentro, né, do ponto fixo é o reflexo baroreceptor. Então, voltando aqui, são rápidos, neuralmente mediados, que tentam manter constante a pressão arterial por meio de variações dos efeitos do sistema simpático e parasimpático. Lembra que eu falei para vocês nas nossas primeiras aulas de sistema nervoso que dividimos em central, periférico e autonômico? E eu falei para vocês prestarem muita atenção no sistema nervoso autonômico, porque ele é um sistema visceral e ele vai regular, né, o funcionamento de todos os nossos órgãos. Então, até o final desse semestre, na nossa fisiologia humana, nós vamos estar falando deles, né, como que o sistema nervoso simpático e parasimpático regula, né, a função dos nossos sistemas. Então, os baroreceptores são mecanoreceptores, ou seja, sensíveis à pressão e ao estiramento. Então, toda vez que tiver alguma alteração no estiramento dos vasos, vai ser acionado. Mas é toda vez? Toda vez esses baroreceptores vão ser acionados? Não. Olha que interessante. Algumas doenças podem alterar a sensibilidade dos baroreceptores, como exemplo a hipertensão crônica. Então, os pacientes que têm hipertensão crônica,
não vai ser o que? Acionado esses baroreceptores. Por isso que no caso da hipertensão crônica tem que entrar com a medicação. Por quê? Porque no caso esses baroreceptores não serão acionados. Então, nesse caso, ou seja, de pacientes com hipertensão crônica, os baroreceptores não sentem, ou seja, não sentem alterações nesse estiramento. Então a pressão é elevada, então não sente a pressão elevada como a normal. Assim, a hipertensão será mantida em vez de ser o quê? Corrigida pelo reflexo baroreceptor. Então, como que esse baroreceptor, eles atuam? Os baroreceptores, gente, são localizados, lá no seio, baroreceptor do seio carotídeo, e também temos o que? Os baroreceptores do arco aórtico. Através do nervo craniano 9, ele vai ser acionado ao sistema neuronal, e essa informação neuronal vai chegar no NTS, lá no bulbo. O que é NTS? Núcleo do trato solitário. Lembrando também das nossas primeiras aulas de sistema nervoso central, em que eu falei que o sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinal, e o bulbo faz parte do encéfalo, e ele está relacionado também, além dos processos respiratórios involuntários, ele também está relacionado com a manutenção da nossa pressão arterial. E lá no núcleo do trato solitário, no caso, se tiver um estímulo, para desacelerar a frequência cardíaca, vai ser acionado, no desacelerar, vai ser acionado o quê? O parasimpático, e vamos lembrar, o parasimpático tem como principal neurotransmissor mediador químico a acetilcolina, que ao se ligar ao receptor muscarínico, lá do coração, vai o quê? Vai diminuir a geração do potencial de ação no nódulo sinoatrial, e consequentemente vai o quê? Vai diminuir a frequência cardíaca. Então, nesse caso aqui, vai ser acionado o parasimpático no caso de quê? Das pessoas que estão com aumento da frequência cardíaca para diminuir. Por outro lado, se a frequência cardíaca ela está diminuindo, vai ser acionado o nervo craniano 10, que vai mandar a mensagem lá para o núcleo do trato solitário, estimulando o simpático através de quem? Da adrenalina, e a adrenalina se ligando ao receptor beta-1 cardíaco vai o quê? Aumentar a frequência cardíaca. A adrenalina se ligando aos receptores alfa-adrenérgicos nos vasos vai acarretar o quê? Uma vasoconstrição, e a pressão que estava baixa, ela tende o quê? Ela tende a aumentar. Ou seja, então, o reflexo baroreceptor, ele pode estar atuando tanto para aumentar a pressão arterial, no caso de uma hipotensão, como para diminuir a pressão arterial no caso de uma hipertensão. Lembrando o seguinte, que esse reflexo baroreceptor, ele só vai ser acionado no caso de hipo ou hipertensão aguda, momentânea e não crônica. Por quê? No caso de hipertensão crônica, ou seja, os baroreceptores não serão acionados. Então, vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que a pessoa está tendo uma queda de pressão arterial. Vamos supor que ela está num evento, ao ar livre, com muito sol, em pé. Então, a pessoa está com o quê? Deu uma queda de pressão arterial. Nesse caso, vai diminuir o estiramento dos baroreceptores do seio carotídeo. Consequentemente, essa diminuição da pressão arterial vai estar relacionada com o quê? Com a diminuição da frequência da descarga do nervo do seio carotídeo. Nesse caso, então, o que vai acontecer? Vai diminuir a atividade parasimpática. Por quê, gente? Porque a pessoa já está com a pressão arterial baixa. Se estimular a atividade parasimpática, vai estimular mais acetilcolina, se ligando ao receptor muscarínico, que vai o quê? Diminuir a frequência cardíaca. Então, nesse caso, a atividade parasimpática vai estar reduzida, e para tentar o quê? Retornar essa pressão arterial ao ponto fixo, ou seja, elevar até o ponto fixo, vai ser acionado o quê? A atividade simpática. Relembrando, a atividade simpática, vocês têm que lembrar de quem?
Adrenalina. Adrenalina no coração se liga a qual receptor? Beta 1, lá nos vasos sanguíneos. Alfa. Adrenalina se ligando ao receptor beta 1 cardíaco, o que vai acontecer? Vai aumentar o que? A frequência cardíaca, se ligando a receptores alfa lá nos vasos sanguíneos periféricos, vai aumentar o que? A resistência periférica total. Então, o aumento da frequência cardíaca, o aumento da contratividade, que vocês vão lembrar que o sistema nervoso simpático ele exerce o efeito que? Inotrópico positivo, e aumento da constrição das arteríolas, aumentando o que? A resistência periférica total. Então, todos esses efeitos realizados pela atividade simpática, a pessoa que estava com a pressão arterial alta, ela tende o quê? Aumentar em direção ao normal. Um outro sistema, então, vimos o primeiro sistema, que é o sistema baroreceptor, que é o sistema neuronal, que ele atua tanto para aumentar a pressão arterial no caso de pressão arterial baixa, quanto para diminuir a pressão arterial no caso de pressão arterial alta. Lembrando, se for crônica, não vai ser acionado. O outro sistema é um sistema hormonal. Os baroreceptores é um sistema neuronal. O sistema renina-angiotensina-aldosterona já é um sistema que já é um sistema hormonal, porque envolve os hormônios renina, angiotensina e aldosterona. Então, esse sistema regula a pressão arterial primariamente por regular o volume de sangue, ou seja, o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele vai ser acionado, para o quê? Para aumentar esse volume sanguíneo. Esse sistema é bem mais lento que o reflexo baroreceptor. Por quê? Como eu falei para vocês anteriormente, o reflexo baroreceptor é um sistema neuronal. Renina, angiotensina, aldosterona é um sistema hormonal. Então, claro que os baroreceptores eles vão ser muito mais rápidos. Por ser, como eu falei, por ser mediado por mecanismo hormonal em vez de mecanismo neuronal do baroreceptor. Então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele vai ser acionado quando? Em resposta a uma redução da pressão arterial. Então, como que funciona esse mecanismo da renina-angiotensina-aldosterona? É o seguinte, a partir do momento que houve uma queda da pressão arterial, o sangue, ao chegar lá no néfron, através da arteríola aferente, ele vai começar o quê? A ser filtrado menos. Porque a única pressão a favor do processo de filtração do sangue é a pressão hidrostática glomerular, que está diretamente relacionada à pressão arterial. Então, voltando, a pressão teve uma queda aguda da pressão arterial. O sangue, a pressão do sangue que está chegando lá no néfron, pela arteríola aferente, para ser filtrada pelos capilares glomerulares, está chegando com pouca pressão. Consequentemente, o que vai acontecer? O processo de filtração do sangue vai sendo menor. Então, o néfron, ele pensa o seguinte, entre aspas, ou seja, o problema é comigo, ou seja, esse processo de filtração do sangue está sendo menor porque eu estou filtrando menos. Então, o que vai acontecer? O rim, então, ele vai liberar a renina, ele vai produzir a renina. Então, voltando aqui, houve uma queda aguda da pressão arterial. Consequentemente, vai diminuir a pressão de perfusão renal, ou seja, vai estar filtrando menos sangue. Nesse caso, então, o rim produz e libera a renina. A renina, então, ela vai estar atuando lá no angiotensinogênio. O que vem a ser o angiotensinogênio? É um substrato da renina que vai transformar esse angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1, ao passar pelo pulmão, vai sofrer a ação de uma enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina, que vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 é uma das substâncias mais vasoconstritoras que nós temos. Ela atua diretamente lá nas arteríolas, nos vasos, acarretando uma vasoconstrição, aumentando o quê? A resistência periférica total. Além disso, a angiotensina 2 ela estimula a liberação de aldosterona.
Quais são os efeitos da aldosterona? Aumentar a reabsorção de sódio. Aonde o sódio vai, a água vai atrás. O que é reabsorver sódio? O que é reabsorver? É passar do túbulo renal para a corrente sanguínea. Então, se aumenta a reabsorção de sódio, o sódio começa o quê? A voltar para o sangue, levando com ele o quê? Água, consequentemente aumentando o volume sanguíneo. Então, lembrando, quais são os dois fatores que interferem diretamente na pressão arterial? O débito cardíaco, ou seja, aumentando o volume sanguíneo, o coração tem que o quê? Ejetar mais sangue, ou seja, aumenta o débito cardíaco. Vezes o quê? A resistência periférica total. Então, o aumento do volume sanguíneo acarretado pela aldosterona e aumento da resistência periférica total, ocasionado diretamente pela angiotensina 2, a pessoa que estava com a pressão arterial baixa, ela tende o quê? Aumentar em direção ao normal. Então, gente, é muito importante nós entendermos esse processo hormonal, até para quando vocês forem estudar, né, a farmacologia do tratamento da hipertensão voltando. Por quê? Existem pacientes, né, que têm hipertensão alta, porque muitas vezes produz muita renina. Então, o excesso de renina vai ter excesso de quê? De angiotensina 2. O excesso de angiotensina 2 aumenta muito o quê? A pressão arterial. Então, existe um medicamento, não sei se vocês já ouviram falar, captopril. Esse captopril, se vocês forem pegar uma bula dele, vai estar escrito assim, inibidor da ECA. O que é ECA mesmo? Enzima conversora de angiotensina. Então, se inibir a ECA, vai inibir o que? A transformação de angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, se a pessoa for hipertensa devido ao acúmulo, né? Ao acúmulo de renina, a pressão tende a estabilizar. Então, só para vocês entenderem, né, perfeitamente, né? Então, o que nós vimos aqui hoje? Vimos dois mecanismos fisiológicos intrínsecos que o meu organismo tem para manter a homeostase. No nosso caso, estou falando de quê? De pressão arterial, que é o reflexo baroreceptor, que é um mecanismo neuralmente mediado, que tem relação direta com o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Lembrando que o simpático, adrenalina, receptor beta-1 cardíaco e alfa, os vasos periféricos, tende a aumentar a pressão arterial. Temos a acetilcolina, através do receptor muscarínico, que se liga ao coração, músculo cardíaco, desacelerando essa frequência cardíaca. Então, os baroreceptores, eles atuam tanto para aumentar a pressão, no caso de uma hipotensão aguda, quanto para diminuir a pressão, no caso de uma hipertensão aguda, jamais crônica. E já o sistema hormonal renina, angiotensina, aldosterona, ele irá atuar para corrigir o caso de hipotensão, quando o sistema baroreceptor não conseguir. Então, outros mecanismos de regulação da pressão arterial mediante algumas situações que tendem a alterar a pressão. Então, um exemplo aqui, exercício. A pessoa está fazendo o quê? Uma atividade física, né? Então ela precisa de quê? Ela precisa de sangue para o músculo esquelético, ela precisa de energia. Então, vai ser acionado, né? Os baroreceptores através da atividade que simpática. De novo, vou repetir. Simpático, nós vamos lembrar principalmente de epinefrina, noradrenalina, que ao se ligar ao receptor beta-1 cardíaco, aumenta o quê? A frequência cardíaca, a contratividade e o débito cardíaco. Ocorre também uma constrição das arteríolas, mas no caso da atividade simpática, ao se ligar ao receptor beta-2, receptores beta, vai acarretar o quê? Uma vasodilatação para o músculo, para o vaso que leva sangue para o músculo. Consequentemente, o que vai acarretar? O aumento de fluxo sanguíneo para o músculo esquelético. Né? Temos receptores locais, que são os aumentos dos metabólitos vasodilatadores, que vai acarretar a dilatação das arteríolas dos músculos esqueléticos e diminuindo nesse tipo de vaso, vai reduzir a resistência periférica total. Consequentemente, numa atividade física, numa atividade de estresse, o sistema nervoso simpático acarreta o quê? Um aumento de fluxo sanguíneo para o músculo esquelético.
Um outro exemplo no caso de hemorragia. Uma hemorragia, a pessoa está perdendo sangue. Então vamos pensar comigo. Se a pessoa está perdendo sangue, o volume sanguíneo está diminuindo. Óbvio. Consequentemente, o débito cardíaco está o quê? Diminuindo. A diminuição do débito cardíaco acarreta o quê? Uma diminuição da pressão arterial. Então, se está ocorrendo uma diminuição da pressão arterial, o primeiro sistema que vai ser acionado é qual? O reflexo baroreceptor. Na tentativa de quê? De aumentar essa pressão arterial. Estimulando o reflexo baroreceptor, vai estar estimulando o quê? A atividade simpática. De novo, aumentando, a ação adrenérgica, receptor beta-1 cardíaco, aumentando a frequência cardíaca, a contratividade, o débito cardíaco, estimulando que a adrenalina, atuando nos receptores alfa, nos vasos sanguíneos periféricos, aumentando o quê? A resistência periférica total. O aumento da frequência cardíaca, da contratividade, do débito cardíaco e aumento da resistência periférica total, a pressão tende a aumentar. Como o processo hemorrágico, muitas vezes, está tendo hemorragia por um período um pouquinho maior, muitas vezes o reflexo baroreceptor não dá conta de aumentar, de retornar essa pressão arterial para o ponto fixo. Então vai ser acionado o quê? O segundo mecanismo fisiológico de tentar aumentar essa pressão arterial, que é o mecanismo hormonal renina, angiotensina, aldosterona. Então, voltando, o rim libera a renina, que vai atuar lá no angiotensinogênio, transformando o angiotensinogênio em angiotensina 1. E a angiotensina 1, ao passar pelo pulmão, vai sofrer a ação da ECA, ou seja, da enzima conversora de angiotensina, que vai transformar a angiotensina 1 e a angiotensina 2. E como eu falei para vocês, a angiotensina 2 é uma das substâncias mais vasoconstritoras que nós temos. Ela vai aumentar a resistência periférica total, vai estimular a liberação de aldosterona, que atua lá nos túbulos renais, aumentando a reabsorção de sódio, acarretando o aumento também do volume sanguíneo, Então, aí a pressão que estava diminuindo devido à hemorragia, ela tende o quê? Ao normal. Agora, gente, caso a hemorragia não cesse, muitas vezes um acidente que demorou, socorrer a vítima, vai tendo hemorragia, vai perdendo sangue, e esse sistema não tem como reverter. E o paciente, a pessoa, ela chega a óbito. Tá? Então, é muito importante a gente entender aqui no caso da hemorragia a ação conjunta desses dois mecanismos na tentativa de tentar o quê? Reverter esse processo. Um outro exemplo que eu posso passar para vocês, pessoas que ficam muitas vezes muito tempo em pé. As pessoas muitas vezes muito tempo em pé pode ter o quê? Um acúmulo de sangue nas veias. Isso pode dificultar mais ainda o retorno venoso. E você sabe que o retorno venoso já é o quê? Já é contrário à gravidade. Então, diminuindo o quê? A pressão arterial. Então, muitas vezes a pessoa fica em um evento muito tempo em pé, ela pode começar a ter uma diminuição da pressão arterial. Para evitar que isso aconteça, vai ser acionado quem? O reflexo baroreceptor, que como eu falei para vocês, é um reflexo neuronal. Para tentar aumentar essa pressão arterial, será estimulado quem? A atividade simpática, a adrenalina, que se ligar ao receptor beta-1 cardíaco, aumentando a frequência cardíaca, a contratividade, o débito, se ligando aos receptores, a adrenalina se ligando aos receptores alfa, vai aumentar uma resistência periférica total, constrição de veias, e a pressão que estava começando a diminuir, através do reflexo baroreceptor, ela tende a aumentar em direção ao normal. Tá? Então, gente, vimos essa parte da fisiologia cardiovascular. Nós vamos finalizar. Mandei para vocês vários materiais, vários exercícios de revisão, exercícios para vocês revisarem o sistema nervoso, o sistema muscular, o sistema cardiovascular. Tem o material mandei para vocês também, e tem também algumas questões de desafios para que vocês, nesse momento que vocês estão em casa, vocês tentam fazer também esse exercício.
Qualquer dúvida também, espero que em breve estaremos juntos novamente, mas esse vídeo tenho certeza que vai ajudar muito vocês a entender. Muito obrigado.